Em todo o Brasil, o pastel é unanimidade. Gostoso que só vendo. Ou melhor, só comendo. Mas e a fritura, hein? Perigo. Será que existe pastel saudável? Dá para comer sem culpa? Veja agora em Mitos e Verdades. A Mara e a Beatriz já marcaram na agenda. Todo sábado ou domingo comer um pastelzinho já é de lei. Para os cariocas, é programa de família. Desde que eu sou criança que eu como pastel. E se passar perto da feira... Feira que eu encosto e vou direto no quilo de pastel. Tem quem fica com o pé atrás. Comer massa de pastel engorda? Você não vale nada, mas eu gosto. A banda Calcinha Preta não se preocupa com as calorias. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. O pastel é um dos petiscos mais populares do Brasil. Em cada região, ganhou sabor e sotaque. Os paulistas têm um jeito diferente de pedir pastel. O Grafite é garçom há mais de 15 anos. E sabe o que mais ele ouve aqui? Vê 2 pastel e um chopps pra mim. 2 pastel e um chopps? Isso. Mas tá errado. Tá errado, mas a gente já tá acostumado a isso, então a gente faz tá mal. E sai muito pedido assim? Muito, mas muito. Então me vê aí, 2 pastel e um chopps. Demorou. Mas quem pensa que essa gostosura foi inventada aqui, está enganado. A história conta que o primeiro pastel surgiu na China e era diferente desse que a gente come hoje. O pastel chinês é conhecido por aqui como rolinho primavera. O original é recheado com verduras e pode ser cozido ou frito. Comida rápida, que se espalhou pela Ásia e Oriente Médio. Os árabes levam essas massas recheadas para Portugal. Os portugueses trazem para o Brasil o hábito de fazer massa recheada com fritura. Na Segunda Guerra, para escapar da perseguição, os japoneses se faziam passar por chineses e abriam pastelarias como disfarce. Existe até uma versão japonesa do pastel, o gyoza ou gyoza. A massa, muito fina, é recheada de carne com verduras. Os indianos também têm pastel. Lá se chama samosa ou chamuça. O destaque vai para os temperos e o recheio leva de tudo um pouco. Domingão você está em casa, você pode pegar tudo que sobrou dentro da geladeira. O chefe Eric Thomas acrescenta grão de bico, ervilha, batata e cenoura. Assado ou frito tem sabor das especiarias do Oriente. Todas essas receitas se adaptaram aos ingredientes disponíveis por aqui. E deu no pastel que a gente come com gosto. Quem é que não gosta de um pastelzinho frito na hora, sequinho, crocante como esses aqui, olha? A freguesia é tanta que só em São Paulo tem quase 1000 pastelarias. E é um bom negócio, viu? Por exemplo, numa porção dessa aqui, ó, 10 pastéis. 1, 2, 3, 4 servem para pagar o custo. Os outros 6 são o lucro do dono da pastelaria. Faz bem pro bolso, mas será que faz bem para a saúde também? Pastel, ele não é um alimento saudável para ser ingerido todos os dias. De vez em quando é bom, né? Não é todo dia que você vai comer pastel. Bateu aquela vontade de comer pastel. Pra onde correr? Eu sempre como aqui na feira, né? Os pastéis que são feitos nessa barraca estão entre os melhores de São Paulo. Será que é por causa da massa, do tempero, do recheio, do preparo? Aqui tudo é feito no capricho. A carne de boa qualidade, farinha de boa qualidade, mussarela de boa qualidade. Então, assim, isso tudo engloba um bom pastel, né?
O óleo é um dos segredos do pastel. Está sempre clarinho. Todo dia troca. Todo dia é óleo novo. E é bastante óleo. Um pastel grande, como um pastel de feira, o ideal é você calcular mais ou menos 1 litro por pastel. Então você tem que ter numa fritadeira óleo suficiente para você fritar pelo menos 2, 3 pastéis de cada vez. Eu acho que deve ter algum segredo que vocês não revelam para ninguém. Qual que é? Isso é verdade, né? Cada pasteleiro tem a sua receita. Então, a Dona Maria deve ter o dela, né? E o recheio é de quê? É o tradicional, né? De carne. O pastel de carne é o campeão no gosto popular. Mais tradicional, em todas as classes sociais, em todas as feiras, em qualquer lugar. Os paulistanos têm mais uma tradição. A barraca de pastel fica coladinha com a do caldo de cana. O caldo de cana sem um pastel é a mesma coisa de um amor sem beijo, sem um abraço, alguma coisa. Um copo de garapa tem muita saúde dentro. Tem bastante vitaminas do complexo B e minerais como zinco, magnésio, potássio. E qualquer pessoa pode tomar? Mito ou verdade? Mito. Não é qualquer pessoa que pode tomar um caldo de cana. Então, se a pessoa tiver diabetes, hipertensão e obesidade, ela não deve tomar um caldo de cana. Mais cuidado ainda com essa dupla. Um copo de garapa tem, em média, 300 calorias. Um pastel de carne pequeno, de 100 gramas, tem 250 calorias. São 550 calorias, 1/4 das necessidades diárias de um adulto. Aquela massa crocante e bem sequinha parece coisa só de feira, mas não é. A Viviane tem uma boa mão que só vendo e vai ensinar uma receita fácil. Aqui tem 800 gramas de farinha de trigo, qualquer tipo de farinha de trigo. Nós temos 2 colheres de sopa de vinagre branco, 2 colheres de óleo de soja, qualquer óleo, e 1 colher de sobremesa de sal. 400 ml de água morna. Ingredientes na bacia. É pôr a mão na massa, literalmente. Tem receita que esconde um ingrediente secreto. Onde a cachaça entraria aí? A cachaça faz com que o pastel fique crocante, aumente as bolinhas. Nas mãos da Viviane, rapidinho a massa fica assim. O recheio aqui é de frango, 300 calorias e 2 nutrientes importantes no combate ao câncer: niacina e selênio. Nós temos a azeitona também, que é um excelente recheio, um excelente nutriente. Nós temos a verdura refogada também, que a gente poderia colocar. Isso vai incrementar o nosso pastel para que ele se torne mais nutritivo. Nutritivo não é magro. Um pastelzinho pode variar de 250 a 550 calorias, o que seria 1/4 da necessidade calórica do dia de uma pessoa de mais ou menos 70 quilos. Então, muito cuidado com todos os recheios que tiverem queijos amarelos, que eles são ricos em gordura e aumentam muito mais a quantidade calórica de um pastel. E quando o recheio é doce? O de banana com chocolate tem cerca de 280 calorias. 3 gerações à mesa. No centro, o pastel. Sucesso há mais de 23 anos neste bar de família no Rio de Janeiro. Imagine um lugar onde é possível experimentar mais de 60 tipos de pastel. Aqui neste bar, ele é o carro-chefe. No início, eram sabores tradicionais, como carne, camarão e queijo. Mas depois o cliente passou a experimentar sabores como este aqui. Olha só, que é o temperado. Tem shiitake e shimeji, que são cogumelos, além de tomate, alcaparras e azeitonas. Rômulo sabe de cor os sabores mais procurados. O primeiro é o francês, que ele leva alho poró, catupiry e camarão. Ele agrada muito ao público feminino. Os homens são mais tradicionais, eles vão mais no pastel de carne.
qual é o mais exótico? Tem um pastel de feijoada, que é o burrito carioca. Leva feijão, couve, um torresminho e uma laranja também. Um petisco desse pode chegar a 400 calorias. Quase o dobro dos prediletos da Dona Lenir, a fundadora do bar. Eu provo todos, mas os preferidos são os de carne e os de camarão. Mas Dona Lenir não descuida. Às vezes eu fico um ano sem comer. É mesmo? Pra não Eu engordar. tô dando pastel gostoso desse aqui. Pra não engordar. E o que dizer do chopp, o companheiro inseparável do pastel na mesa de bar? Um copo pequeno, o chamado garotinho, tem em média 400 calorias. Essa receita de família tem algum segredo? Eu acho que é uma comida que você come com as mãos, então acho que te remete a uma simplicidade. E é um negócio pequeno, você tá com pouca fome, você vai comer um, se tiver com muita fome dá para almoçar 4 pastéis, pedir um de sobremesa doce. Fritar pastel é quase uma ciência. Tem a temperatura certa. A temperatura ideal do óleo é mais ou menos 180 graus. Ele não pode estar nem frio demais, nem abaixo disso, que vai encharcar o pastel, e nem muito mais alto, que vai queimar rapidamente antes de fazer a fritura completa. O nosso organismo precisa de óleos para funcionar bem, os chamados ácidos graxos. O problema é aquecer. O óleo, do momento que ele é aquecido, ele muda muito os seus componentes químicos, as suas estruturas químicas, e essas estruturas químicas modificadas entram no nosso sistema orgânico de forma nociva. Ela vai se transformar em um componente nocivo, causando inclusive o câncer. Se o cardápio do dia for pastel, a dica da vovó é jogar um palito na panela. Ele acende se o óleo estiver quente. Mito ou verdade? Verdade. Mas olha aí a pegadinha. Isso é um truque caseiro que deve ser evitado. Esse fósforo contamina a gordura de alguma maneira. Então funciona, mas contamina. Depois de frito, é só colocar no papel toalha para tirar o excesso de gordura. Mito ou verdade? Mito. Esqueça o papel toalha. Depois de frito, eu vou colocar numa grade ou numa peneira, para a gordura escorrer e o vapor ir embora, e não encharcar o pastel. Pastel é fritura e por isso está longe de entrar na lista dos alimentos saudáveis. Mas a banda Calcinha Preta não liga muito para isso. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. A Silvânia tem até história para contar bem antes da fama. Eu trabalhava no mercado, vendia panela, né? Panela? Frigideira também para fazer Tudo. pastel, fritar pastel? Trabalhava, vendia panela no mercado. Então, muitas vezes na hora do almoço, eu comia pastel. E a Paulinha, quando queria emagrecer, comia o quê? Eu só comia um pastel por dia. No primeiro DVD da Calcinha Preta. Ah, não acredito. Oi, Paulinha, Um como é que é pastel. essa história? Conta aí. Uma dieta louca, né? Porque ninguém faz uma coisa dessa. Foi amor de verdade, te amei. Você vai saber mais deste caso de amor entre o forró e o pastel daqui a pouco. Você já ouviu falar em pastel gourmet? Pois é, isso mesmo. Os recheios são requintados. A chefe de cozinha Nívia está preparando alguns quitutes sofisticados e bem diferentes. Vamos acompanhar? Está preparando agora o de salmão com legumes e cream cheese. E para finalizar, manjericão fresquinho. E claro, não podia faltar a sobremesa. Hoje a gente vai fazer o de creme pâtissier com manga e coco. O que é o creme pâtissier? É aquele tradicional recheio do sonho, que é com baunilha e leite. A nutricionista alerta. Você coloca açúcar, aí você aumenta muito mais esse índice glicêmico, mas muito mais. Usar frutas frescas, como a manga da receita ou a banana mais comum, ajuda. O que a gente pode tentar salvar um pouquinho dessa banana quando imersa em óleo
é que ela está envolta na casquinha do pastel. Então ela vai ter contato com o calor, mas não vai ter contato com a gordura diretamente. Por onde você for. Maria Cecília e Rodolfo se conheceram na faculdade. O gosto pela música uniu a dupla, dentro e fora do palco. Eles se casaram em 2012. Um casal que se entende nos negócios Tudo que eu quero e nas guloseimas. Tô te esperando, vem bater na minha porta. Maravilha! Maria Cecília e Rodolfo chegando para mais um show em São Paulo. E aqui no camarim deles, olha, tem cada gostosura, nada de luxo, mas cada coisa gostosa. Cada guloseima. O meu pai fazia muito pra gente lá em casa. Fazia pastel em casa? Assim, final de semana ele gostava de juntar a família, vamos fazer uma pastelada, assim. Aí ele fazia vários de carne, de queijo, de pizza, pequenininho, né? Que daí a gente ia comendo. Seu pai que fazia massa também? Meu pai ele abria que fazia, massa? Meu pai que fazia, abria massa, fazia o recheio, fazia tudo. Coisa maravilhosa. Uma delícia, assim, até saudade. Espero que o pastel que a gente trouxe pra vocês esteja à altura Olha, do pastel tá do seu pai. cheiroso. Será que vai estar? Vamos. Experimenta. Ela vai no biquinho, porque gosta do pastel crocante, né? Eita! Tá muito bom. Acho que o pastel tem que ter recheio. Você chega num Olha lugar... esse meu, tá super recheado, olha que delícia. Tem muito queijo aqui também. Você chega num lugar, você tá com fome, pede um pastel, vem com pastel de vento. Está quase na hora do show, mas a dupla não quer parar de comer. Devolva o pastel, por favor. O pastel é para depois do show? Depois do show. Ensaia, pode ensaiar a música pro show, depois eu dou o pastel de volta para vocês, tá bom? Dá um ensaiozinho também. Todos os dias, vamos lá. Todos os dias vou sorrir com você. Cada segundo vamos fazer valer. Vinagrete, pimenta e não pode esquecer do ketchup. Tudo isso no pastel. Se você faz questão, anote essa dica. Os melhores molhos são os caseiros, os feitos em casa com os vegetais, cebola, tomate, repolhinho, azeite extra virgem. Esses são os melhores, então dê preferência aos naturais. Já comeu pastel de peixe? O de pirarucu é o mais pedido neste restaurante da capital paraense. O pirarucu, ele é o bacalhau da Amazônia, né? Então a gente acrescentamos, aproveitamos, fizemos uma receita diferente e acrescentamos pirarucu, como no pastel. O chefe Washington é o criador da receita. Salga ele, aí o toque final é aqui no tempero. O peixe é refogado e vira um delicioso recheio de pastel. Este tem cerca de 150 calorias de muito sabor. Com uma vantagem, o peixe conserva os nutrientes e o pirarucu é rico em vitaminas do complexo B, fósforo, ômega 3 e 6. Em Goiás, o pastel mais pedido tem o recheio assim, amarelinho. É piqui, fruto típico do Cerrado. Nessa época do ano, a fartura de piqui por aqui. Nas feiras, a gente encontra o fruto assim, graúdo, bem madurinho. 1 litro desse aqui sai em média por R$10. No choro, hoje eu vou levar por 8, né, seu José? R$8. Isso aqui dá um gosto todo especial no pastel. Na pastelaria da Dona Yako, a receita da massa veio do Japão. De tantos clientes pedirem, ela teve que incorporar o pequi no recheio. Tirando a polpa, assim, para ferver. Não pode pegar o espinho, né? Pode só tirar a parte da polpa. Ferventa esse daqui, uns 15 minutos. E depois pica ele e coloca no carne ou frango, onde vai o miolo de pastel. Maravilhoso. Eu, como uma boa goiana, adoro piqui, né? Outro sucesso por aqui é a guariroba. Para quem não conhece, é um tipo de palmito extraído dessa árvore. Tem gosto amargo e combina muito com frango.
E sempre colocar junto com essas proteínas algum tipo de fibra. Então nós temos o palmito, que é um recheio muito interessante junto com essas proteínas animais, para você aumentar a quantidade de fibra. O Gustavo, que é paulista, provou uma vez e nunca mais pediu outro. O goiano fala gueroba, eu como paulista falo gariroba. Mas os dois jeitos são bons. Pastel bom é aquele frito na hora. Para facilitar a vida em casa, dá para congelar a massa. Sempre melhor você guardar só a massa do pastel e rechear na hora. Isso vai manter o frescor da massa e o frescor do recheio. Basta colocar a massa em saquinhos plásticos para não ressecar e levar ao freezer. Se sobrar recheio, cuidado! O recheio de camarão, de frutos do mar, que é mais úmido e tem uma proteína mais perecível, ele deve ser consumido rapidamente. Armazenado, refrigerado e consumido rapidamente. Um recheio mais sequinho, como o recheio de carne, que não tem tanta umidade, que foi frito em gordura, com certeza ele dura um pouco mais. Fritou e sobrou. Calma, não precisa jogar fora. É só guardar num recipiente dentro da geladeira. Não fica tão crocante, mas desse jeito dura 2 dias. Só de olhar dá água na boca. Mas a dieta proíbe. Não desanime. Entre tantas opções, fica difícil resistir a um pastel. E quem disse que não dá para fazer uma alimentação saudável comendo esses quitutes? O primeiro segredinho está na massa. A massa do pastel ela poderia ser mais nutritiva se ela fosse feita com farinha de trigo integral. Por quê? Você acrescenta a fibra, diminui a quantidade de açúcar, diminuindo a glicemia dessa farinha e aumentando a quantidade de vitaminas e minerais. A chefe Renata Macena usa uma mistura de farinhas. É uma receita sem glúten. E quando a gente trabalha com receita sem glúten, dificilmente a gente vai conseguir substituir por uma farinha só. Porque cada farinha vai ter uma característica diferente e a gente precisa equilibrar. O recheio também é saudável. Escarola e palmito, mas atenção! Os recheios com verduras, eles duram bem menos do que um recheio com carne. Justamente porque a verdura ela é mais úmida e mais perecível. E um detalhe que faz toda a diferença. O pastel da Renata vai ao forno. Qual é o sabor que esse pastel tem para você? Sabor de infância. Poder voltar a consumir alimentos saborosos, nutritivos, que sejam para todos, né? Que todas as pessoas com todos os tipos de intolerâncias alimentares possam consumir. Eu gosto de você, você não vale nada, mas eu 10 milhões de discos vendidos. Eu gosto de ser assim, safadinho, safadinho, safadinho. 18 anos de estrada. Tem 2 shows numa noite, às vezes, e a gente vai dormir tipo 6 horas, 7 horas da manhã. Eu pergunto, Paulinha, quer almoçar o quê? Quer que eu traga o quê, né? De uma marmita, tal, marmitex. Ela fala, não, traga né, Paulinha? Um pastel de carne. Traga um pastel de carne. E um suco. Enquanto isso, numa pastelaria de São Paulo... Eu, Silvânia, da Calcinha Preta, vou pedir de início, para atiçar minha fome, 10 pastéis de camarão. 10? Paulinha, você? Eu quero 10 de mortadela. Uau, Marlos! O pedido delas, na verdade, é muito humilde, né? Eu vou querer 15 pastéis de costela, Faço normal. 15 de 4 queijos e 3 churros de creme de avelã, tá? E Adriano? Olha, eu não tenho tanta fome quanto a Silvânia, Paulinho, Marlos. Mas eu vou de carne, o tradicional, né? Só pra abrir o apetite. Essa turma do Calcinha Preta não vale nada. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Achou que é pastel demais? Olha, a Silvânia pediu 10 pastéis, porque lá em Aracaju, na barraca que ela come o pastel, é pequenininho assim, né? Mas o pastel dessa pastelaria em São Paulo, olha, é sarado, viu? Lá em Aracaju fala sarado também? Não, imoral, rapaz. É imoral, é imoral. É isso,
isso, é imoral. Olha aqui. Peraí, cara. Eu vou ter que passar 5 horas na esteira. Costela. Costela foi eu pedi de costela. Os sabores surpreendem. Não posso falar agora, minha boca tá... Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que toda região tem a sua particularidade, né? Assim, desse tamanho eu nunca vi, nesse formato também não vi. Não conhecia o pastel de costela. Parece que os pastéis deram uma baita energia nesse grupo. O novo sucesso de vocês fala de super-heróis, né? Quais super-heróis aparecem nesse sucesso agora? É uma história... Homem-Aranha, né? Homem-Aranha. Super-Homem. Super-Homem, tem Super-Homem. Tem um ogro, né? Porque o ogro é um super-herói também. E na verdade é uma história de amor. Eu acho que fala assim, até o ogro tem o seu amor. Porque, no caso, por que eu não posso ter o meu, não é isso? E agora tem um novo super-herói também, o Homem Pastel, né? Que será o Super Pastelão. Super Pastelão. Super Pastel 9. Mostra pra gente aí como é que é essa com as histórias aí. Vamos lá, canta como é que é? Homem-Aranha tem a Mary Jane. Se depender do Calcinha Preta, a cantoria e a comilança ainda vão longe. Com beijo do príncipe.